Olá pessoal, boa tarde. Vou aumentar aqui o volume. Boa tarde. Hoje vamos conversar sobre atendimento educacional especializado. Gostaria que me dessem um retorno aí do som e da imagem, está tudo ok. Então, um retorno aí se som e imagem está ok. Ok. Som e imagem ok? Bom, hoje vamos conversar sobre atendimento educacional especializado e a sua importância no processo de inclusão do aluno com deficiência. A gente tem visto nos últimos anos o AEE, né, o famoso AEE, cada vez mais se consolidar nos espaços escolares e também nos centros de atendimento educacional especializado como serviços de importância para o suporte daquele aluno que tem deficiência, que tem dificuldade e que está convivendo no espaço comum de ensino junto com outros alunos. Um direito que compete a qualquer aluno, esse estar em convivência nesses espaços, e também um direito de ter esse serviço no contraturno como ferramenta de suporte para que esse processo de inclusão aconteça de fato mais exitoso. Então a gente vai definir alguns desses termos que a gente tem usado no dia a dia, às vezes até confundido um pouco algumas nomenclaturas ao falarmos de AEE. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Tenho algumas poucas pessoas na sala, talvez a gente ainda tenha mais alguns daqui a pouco. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou coordenador de pós-graduação e sou diretor e formador pela Mais Estímulos, que é a minha empresa de consultoria, né, o meu centro de estudo, formação e consultoria, onde ofertamos cursos de formação, palestras, minicursos, né? Junto com essa consultoria, a gente tem a coordenação do polo de pós-graduação, que é no Colégio Pia Marta Montese. Nesse momento a gente está ausente dos encontros presenciais, mas em breve retomaremos nossas atividades presenciais. Estamos no momento com um projeto da Mais Estímulos, que é um projeto de formação à distância, a partir de vídeos gravados. Por enquanto são cursos onde eu estou facilitando. Já temos 3 cursos lançados, 3 cursos acontecendo, e temos mais 2 cursos que serão lançados nas próximas semanas. Maria de Barreira, um abraço para a minha turma de Barreira. Em breve a gente retoma o nosso curso, se Deus quiser. A minha turma de formação de Pacajus também a gente retoma em breve o nosso curso. A minha turma de formação lá em Pacuti, a gente também em breve retoma esses cursos que estão aí parados em função da quarentena. Bom, sou autor do livro Autismo Azul e de Todas as Cores. Acho que algumas pessoas já devem ter acesso a esse livro, que é esse material. Foi lançado em 2018, a gente já está com 10.000 exemplares vendidos no Brasil inteiro. Nos próximos meses está saindo o meu segundo livro, que é Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. A gente também vai ter um curso voltado a isso. Tem um capítulo nesse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial. Quem tiver interesse nesse livro, eu tenho esse material em PDF, eu posso disponibilizar pelo WhatsApp. Depois da live, quem tiver interesse, é só me mandar a mensagem que eu mando com o maior prazer, tá? Bom, o nosso projeto no momento é um projeto de cursos à distância, onde a gente está funcionando com um curso de autismo, compreendendo as singularidades do autismo. Estamos com um curso de formação em TDAH e estimulação cognitiva, e hoje lançamos um curso sobre estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. E no próximo domingo a gente vai lançar esse curso, né, que é o assunto da nossa live, AEE, Atendimento Educacional Especializado, Estratégias Lúdicas e Atividades Complementares e Suplementares. A gente vai lançar esse curso no próximo domingo, e no domingo seguinte a gente lança um outro curso à distância, que é Síndrome de Down, Caracterização e Comorbidades. Então a gente tem mais 2 cursos para ser lançado em breve, ok? Bom, antes de falarmos sobre AE, é importante que a gente entenda 2 expressões
que a gente ainda confunde no dia a dia: educação especial e educação inclusiva. Não dá para dizer educação especial e ou inclusiva. São duas coisas diferentes que se complementam. Educação especial são todos os serviços de suporte que a gente pode oferecer no âmbito educacional para dar acesso a qualquer situação voltada à pessoa com deficiência. Serviços como o intérprete, o guia intérprete, o AE enquanto atendimento, as abordagens de acessibilidade, as ferramentas adaptadas. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de serviços de educação especial. Educação inclusiva é o movimento pelo direito de acesso, permanência, com investimentos que gerem sucesso, que depende do serviço de educação especial. Então, a gente não pode confundir dois termos por achar que é a mesma coisa. Educação especial, segundo a LDB 9394/96, lá no seu artigo 58, ela diz o seguinte: modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, do ensino infantil ao ensino superior. Então, a gente vai entender que é o aluno com suas dificuldades transitando em todas as áreas do ensino, tendo como serviços de educação especial possibilidades de adaptação, de adequação, de flexibilização, de acessibilidade, para que ele permaneça lá, gerando aí mais sucesso, que é o que a gente chama de inclusão, que é o direito de estar, permanecer e obter sucesso com os investimentos, com os estímulos que são realizados a esse sujeito. Então, a primeira explicação: educação especial e educação inclusiva são conceitos diferentes, mas que se complementam. Da mesma forma, é importante que a gente fale sobre sala de recurso multifuncional, SRM, e atendimento educacional especializado, AEE. As pessoas têm o hábito de dizer assim: na sala de AEE. A sala não é de AEE, a sala é de recurso multifuncional que realiza o atendimento educacional especializado. A sala de recurso multifuncional é a estrutura física, é o espaço que tem um mobiliário fornecido pelo MEC ou pela prefeitura, com mesa, com armário, com jogos, com material adaptado, todo o suporte físico daquele espaço com aquela estrutura montada. Essa é chamada sala de recurso multifuncional. O que se faz dentro dessa sala de recurso multifuncional é o que a gente chama de atendimento educacional especializado. Então, a sua sala não é de AEE, a sua sala é de recurso multifuncional que faz o AEE, que faz o atendimento educacional especializado. Quem faz esse serviço, esse atendimento nessa sala? Um professor com formação em pós-graduação, voltada à educação inclusiva, voltada ao AEE, o professor que tem cursos nas áreas que são consideradas público-alvo da educação especial, né, para esse serviço, que tenha cursos em autismo, em deficiência intelectual, em deficiência auditiva, em Libras, deficiência visual, alta habilidade, tecnologia assistiva, cursos a partir de 180 horas, nessas áreas das deficiências que são atendidas nesse espaço chamado sala de recurso multifuncional, já dá ao professor, ao profissional da educação, o direito de atuar nesse espaço de atendimento educacional especializado, ok? Então, a sala de recurso multifuncional é o espaço físico, que lá dentro o profissional habilitado, seja via pós-graduação ou a partir de cursos de formação com carga horária a partir de 180 horas, ele realiza o serviço chamado atendimento educacional especializado, que a gente ainda tem uma confusão ao fazer essa diferenciação entre as nomenclaturas. E entendendo também, acabou de entrar uma colega, duas, né, Maria Alcilene e Jessicleide, pronto. Entendendo também que o AEE, enquanto serviço, ele não é realizado apenas na sala de recurso multifuncional. Ele também é realizado nos chamados Centros de Atendimento Educacional Especializado. O CREAS, os Núcleos de Atendimento Pedagógico Especializado, os NAPs, né? Espaços conveniados com prefeitura e município, como institutos que a gente conhece aí, que eu não vou citar nomes, mas que trabalham tanto na área clínica, com a equipe técnica, quanto trabalham na área educacional, com profissionais da
pedagogia ou da área da educação que tenha formação, a partir do que eu citei anteriormente, para trabalhar com essa demanda de alunos que são considerados público-alvo da educação especial. Quem seria esse público-alvo? A pessoas com deficiência intelectual, com deficiência física, com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiências múltiplas, com autismo e alunos com altas habilidades de superdotação. Entendendo que nessa demanda de público para esse serviço que se faz na sala de recurso multifuncional enquanto AEE, o profissional não pode e não deve, dentro desse espaço, confundir o seu trabalho, né, que é um trabalho riquíssimo, que a gente tem cada vez mais enaltecido pelo brilhantismo de alguns profissionais em auxiliar esses alunos que estão na escola e que precisam ser trabalhados no contraturno, né, que é como o serviço acontece, na sala de recurso multifuncional e nos centros de atendimento. Então, como é que eu digo que não pode ser confundido? O que é que se faz enquanto serviço dentro de uma sala de recurso multifuncional? Se trabalha atividades complementares e atividades suplementares. Não se faz reforço escolar, não se faz ensinagem de tarefa, não se faz suporte dessa ordem. Ali se trabalha competências cognitivas, aquisições importantes para essas competências cognitivas a partir da complementação, que é quando você utiliza-se de diversas estratégias lúdicas, expressivas, recreativas, psicomotoras, né, educativas, enquanto atividades para alunos com deficiências que precisam melhorar a sua condição de dificuldade e cada vez mais ampliar suas capacidades. E aí eu digo que nesse contexto nós estamos complementando o contexto de trabalho que se faz em sala de aula. E para aquele aluno que tem alta habilidade, que tem superdotação, que tem um potencial muito elevado e que precisa ser enriquecido cada vez mais nesse potencial, se faz nesse espaço de atendimento atividades suplementares, que é o chamado enriquecimento curricular para esses alunos que estão necessitando cada vez mais enriquecer a sua capacidade ou habilidade apresentada. Então, na sala de recurso multifuncional, se faz atividades, né, de complementação e atividades de suplementação. Não se ensina tarefa, não se trabalha de outra ordem, tá? E o atendimento ali se faz no contraturno da escolarização, ou seja, se o aluno estuda de manhã, ele será atendido à tarde e vice-versa. Ah, mas eu conheço um espaço que atende o aluno no próprio horário da aula. Ok. Cada realidade é uma realidade que merece uma atenção especial. Tem famílias que não têm como levar a criança no outro horário, tem crianças que não conseguem ficar às 4 horas em sala de aula, e aí 1 ou 2 vezes por semana se tira um horário para ela ser atendida. Então, cada situação merece uma atenção especial. Porém, frente à lei, frente ao que estabelece a legislação, o atendimento é para ser no contraturno, para não tirar da criança, do adolescente ou do adulto a oportunidade de vivenciar a vida escolar junto com os demais alunos. Mas como cada realidade demanda um ajuste, uma adequação, se faz aí esses ajustes que não está na lei, mas que depende também do nosso poder de flexibilidade para atender a todas as demandas, ok? A Beth, Cecília, Leiliane, sejam bem-vindas. Bom, a gente está conversando sobre atendimento educacional especializado como um serviço de grande importância para o processo de inclusão das pessoas com deficiência. E aí estamos dizendo que esse atendimento se faz nas salas de recurso multifuncional e se faz também nos centros de atendimento educacional especializado. Nós temos hoje na cidade de Fortaleza, eu acredito que mais de 150 salas na rede municipal. Na rede estadual, no estado do Ceará inteiro, deve ter em torno de 180 salas. Cada município tem uma quantidade X de sala, mas infelizmente nós ainda temos municípios que não têm ainda nos seus serviços de educação especial esse trabalho voltado ao atendimento educacional especializado. A Márcia está me perguntando o seguinte: professor Wilson, nesse período de isolamento, com as atividades remotas, o atendimento online pode ser chamado de AE? Só uma dúvida. Pode. Pode sim, pode ser chamado. A gente está ajustando a nossa vida a esse momento de isolamento, né? Agora, dependendo do tipo de dificuldade que a criança tenha,
Eu acredito que seja mais funcional e vai ter mais resultados você criar orientações para a família, trabalhar com a criança em casa, do que querer atender a criança em frente a um celular ou a um computador. Tem crianças que a tolerância é mínima, não fica nem 10 minutos, nem 5 minutos. Tem criança que já pode ficar um tempo maior. Mas dependendo de como cada uma funciona, é interessante que se crie estratégia trabalhando com a família, para que a família aproveite esse momento de maior contato com a criança em casa, que a gente vai estar acreditando que só vai acabar no final de julho, né? E assim ela possa manter essa criança em estimulação, estimulação pedagógica, estimulação de outra ordem, sem parecer com sala de aula e sem parecer com o atendimento propriamente dito, mas uma forma de estimular, né, não formalmente falando, como a gente faz nos trabalhos específicos de atendimento educacional especializado. Alguém me mandou uma pergunta que é assim: professor, para trabalhar na sala de recurso multifuncional ou nos centros de AEI, fazendo AEI, só a psicopedagogia enquanto formação é suficiente? Não, não é. Por mais que a gente saiba o grande valor que tem a psicopedagogia, a gente precisa entender que na formação de base para se atuar enquanto psicopedagogo, se tem basicamente estudos voltados dentro dessa grade curricular da pós-graduação em psicopedagogia, o foco nos transtornos específicos de aprendizagem, em dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia, salvo alguma outra grade que fala de uma outra dificuldade. E esse público, infelizmente, não faz parte ainda da educação especial. Então, é lógico que a formação é maravilhosa, super rica, mas é importante que o profissional da psicopedagogia que queira trabalhar com a AEE, ele faça cursos de autismo, cursos de alta habilidade, cursos de deficiência visual, todos os cursos daquele público que faz parte do público-alvo desse serviço, tá? Então, a psicopedagogia faz um trabalho belíssimo, mas não esquecendo que é necessário ter formação nas deficiências que compõem o público-alvo da educação especial, porque só a formação na psicopedagogia não é pré-requisito necessário para o atendimento educacional especializado, ok? Nós temos muitos profissionais na sala de recurso multifuncional que são psicopedagogos, mas todos eles têm buscado por cursos de 180 horas ou mais para atender a essa demanda, entender como funciona a pessoa com deficiência intelectual, entender como funciona, né, como deve ser o serviço voltado à deficiência física, à deficiência auditiva. Por isso é necessário cursos nessas áreas para assim justificar estar naquele espaço, né, com atendimento. Por isso que a gente diz que para estar nesse serviço tem que ter pós-graduação em educação especial ou em AEE ou cursos de formação a partir de 180 horas naquilo que a gente chama de público-alvo para esse serviço. Senão, como é que eu vou atender naquele espaço se eu nunca ouvi falar sobre autismo na minha formação? Né? Como é que eu vou atender uma pessoa surda se eu nunca sequer me aproximei do entendimento acerca de deficiência auditiva, se eu não sei nada ou nem o básico de Libras, como é que eu vou atender? Então tem que haver esse entendimento aí por parte de quem vai exercer esse serviço. É lógico que a gente sabe, né, dependendo do local, que tem profissionais que não têm formação mais ampla para atender a essa demanda. Mas é necessário que esse tipo de curiosidade, né, tem que acontecer por parte do profissional. A Michelle está dizendo que tem que estudar sempre, não é fácil não, é verdade. Michelle, que bom que esse mito foi desfeito em relação a isso. Porque há alguns anos atrás as pessoas achavam que estar nesse serviço era um prêmio, que não precisava estudar muito, e isso foi comprovado a partir de todas as ações que a gente realiza, que ali sim, todos os dias chega uma criança com uma deficiência, mas dentro de uma síndrome, que eu tenho que estudar essa síndrome e coisa do tipo, né? Só voltar aqui para ver a mensagem do Isaías. Quanto mais formação e capacitação, melhor será o trabalho realizado pelo profissional. Com certeza, a gente não pode parar nunca, né? Porque esse entendimento de que a gente já está pronto, ele é um grande equívoco, porque na realidade a gente não está pronto nunca. Quem está na sala de recurso multifuncional, como diz aqui a Maria, é um eterno estudante, para entender melhor cada situação que ela chega. A Beth está pedindo que eu fale de adaptação de material nesse tempo de aula online. A EE pode adaptar? A EE pode adaptar ou pode orientar, mas no geral, Beth, a gente tem uma confusão ainda estabelecida nesse sentido.
O professor de sala de aula, ele acha que a obrigação de adaptar a atividade para o aluno que é atendido no AE compete a quem está no AE. E não é. O profissional do AE, que faz o AE, ele pode auxiliar o professor a, durante a elaboração de atividades para aquela turma, criar ferramentas acessíveis para aquele aluno que tem dificuldade. Mas não é uma obrigação dele fazer, porque o professor ainda acha que esse aluno não pertence a ele. Esse aluno pertence a quem está na sala de recurso multifuncional. E não é isso. É a mesma coisa de achar que, enquanto em sala de aula, quem vai acompanhar o aluno é o cuidador. Não é isso. O cuidador está ali para cuidar. A abordagem pedagógica é do professor. Portanto, elaborar a atividade, adaptar a atividade, aplicar e acompanhar também é competência do professor. Nesse tempo de aula remota, como eu acabei de falar, eu acho que qualquer coisa proposta para esse aluno, dependendo do tipo de dificuldade que o aluno tenha, pode ter um sucesso e pode não ter. Eu estou aconselhando, no geral, que as pessoas que fazem atendimento, seja na clínica, seja na sala de recurso multifuncional, seja nos centros de AE, seja nos núcleos de atendimento, se perceber que aquela criança não responde bem a esse novo modelo de atendimento virtual, é importante que você converse com o pai e a mãe, oriente sobre o que pode ser trabalhado em casa, que vai ser muito mais significativo do que você ficar tentando, a partir de atividades lúdicas ou não, manter a atenção da criança virtualmente falando. Tá? E para isso é necessário que a gente conheça. E aí, de novo, Beth, eu volto para o que eu falei antes. Como é que eu vou pensar em adaptar uma atividade para um aluno com deficiência intelectual se eu não sei o que é deficiência intelectual? Por isso, de novo, a necessidade de cada vez mais estudar sobre deficiência intelectual. E não é uma obrigação apenas de quem faz o atendimento educacional especializado. É uma obrigação do professor. Chegou um aluno ali com uma deficiência X, ele tem que estudar sobre o que é a deficiência X, para assim ele pensar em atividades que atenda a turma, mas também que atenda a esse aluno com a deficiência X. Por isso que às vezes eu pergunto em palestras, durante o seu dia de planejamento, naquele momento de planejamento, quantas vezes você lembra que na sua sala tem um aluno que não vai fazer essa atividade que você está elaborando para a turma toda? Que não vai conseguir fazer essa avaliação que você está elaborando para a turma toda? Independente de ter deficiência ou não, o professor ele tem a obrigação de pensar em adequações curriculares de pequeno porte, que é competência dele, que é obrigação dele, que não depende de ninguém, para assim dar acesso a qualquer aluno. E eu não posso pensar, olha que interessante, eu não posso pensar em acessibilidade, em inclusão, em adaptação ou adequação curricular, só se o aluno tiver um laudo. Não. Isso não pode mais ser aceito. Qualquer aluno que esteja na sala de aula, independente de um laudo ou não, se a mãe informou ou não que ele tem uma deficiência, se a mãe informou ou não a partir da apresentação de um laudo, ele tem o direito de ter o seu acesso ajustado de acordo com como ele funciona. Ele não depende de um laudo, até porque o laudo, o diagnóstico, é um documento clínico. Observem bem isso, não é um documento educacional. A mãe, se ela quiser, ela nem diz na escola que o aluno tem essas questões. Por isso que é interessante que o professor dê acesso a quem quer que precise do acesso. Ao TDAH, qualquer um precisa, independente de ser ou não público-alvo do Serviço de Educação Especial. Mas ele é público-alvo da sala de aula. A Beth está dizendo que muitas mães desesperadas, sem tarefas adaptadas, sem orientar no que podemos, antes elas não acompanhavam tão de perto. Agora, porque no passado, bem remoto, as mães ficavam sempre deixando a cargo da escola, a cargo de quem faz o atendimento, e acaba, muitas vezes nesse momento agora, se vendo na obrigação de ter que buscar por algum tipo de estratégia que dê acesso aos filhos dela. E eu acho que isso foi interessante enquanto pandemia, para que a gente também repensasse e pudesse rever algumas situações. Porque mais do que nunca a família agora entende que o papel de terapia, de suporte educacional, seja lá o atendimento que a criança receba, não compete apenas ao profissional. Compete muito mais ao contexto da família. Não para ela fazer o trabalho do profissional, que é outra questão, não. Mas para ela saber que ela precisa continuar aquele serviço de um outro jeito, senão o serviço não será efetivado enquanto sucesso, Existem ainda muitos mitos entre sala de recurso e sala regular, e isso prejudica o aluno. Eu acho que é uma falha da escola. A escola precisa primeiro conhecer o que é.
O serviço de atendimento educacional especializado, a sala de recurso multifuncional, assim como os núcleos de atendimento ou os centros de atendimento que estão dentro das escolas, eles devem obrigatoriamente fazer parte do PPP da escola. Portanto, todos os profissionais da escola devem conhecer aquele serviço. Infelizmente, o que eu vou dizer é uma realidade, algumas pessoas não concordam, mas eu também não estou me incomodando com isso. Tem muitas escolas que não sabem nem o que é aquele serviço. Tem muitas escolas que olham para o profissional da sala de recurso, né, que faz o AE, como um intruso, que acha que ele não faz nada, que acha que ele está ali como beneficiado, que ele deveria ficar com os alunos durante a aula para ele dar aula para os outros. A gente tem isso. E eu trago uma coisa que é muito interessante para a gente refletir. Enquanto o núcleo gestor da escola não abraçar a educação inclusiva de uma forma qualitativa, toda a escola também não abraçará. Quando o núcleo gestor se envolve, todos se sentem na obrigação de se envolver. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. A gente está preocupado, enquanto profissional que faz o atendimento, em fazer cursos, né? A gente está preocupado em dar capacitação para o professor, a gente tem que dar capacitação para a escola toda. É necessário que todos se envolvam, porque não se faz inclusão no atendimento. A EE não é inclusão. A EE é serviço de educação especial para que a inclusão seja exitosa. Inclusão é você respeitar o direito de matrícula, é você respeitar o direito de estar em sala de aula, é você entender que esse outro está ali, que precisa de estratégia para que ele continue ali tendo algum tipo de sucesso. Inclusão é você entender que aprender não é só ler e escrever, aprender é ter capacidade de comunicação, é ter capacidade de socialização, é aprender a se adequar em algumas questões de regras sociais que a gente insiste em trabalhar. Inclusão é tornar o sujeito independente, autônomo, que se vire sozinho. E aí a gente traz um outro problema que seria também necessário que o AEE, né, que o profissional do AEE, que faz AEE, também se envolvesse. Cuidador escolar. Quem é esse cuidador escolar? Quem está dando suporte a ele na escola? Ele tem a obrigação de fazer tarefas escolares com o aluno? Não, ele não tem. Ele pode ajudar, ele pode auxiliar, ele pode participar. Maria de Holanda, querida, seja bem-vinda à nossa sala, saudade de você. A gente precisa cada vez mais, enquanto profissional que está na sala de recurso multifuncional, enquanto núcleo gestor que acompanha toda a escola, acompanhar esse profissional cuidador, dar suporte a ele para que ele acompanhe de uma forma qualitativa aquele aluno que ele está acompanhando, porque o papel dele é auxiliar na alimentação, na locomoção, na higienização ou em alguns comportamentos que precisem de um certo manejo. O aluno não é dele, o aluno é do professor, daquela turma, ele está ali para auxiliar aquele aluno. Infelizmente estão transferindo para ele uma competência que não é dele. Ele não tem a obrigação de fazer atividade escolar, ele pode ajudar, mas a obrigação é do professor de acompanhar. E aí é importante que ele também seja trabalhado pelo profissional que faz o AEE, orientado, acompanhado, junto com o núcleo gestor, até para ele ser pontuado em alguns comportamentos que, em vez de ajudar, às vezes atrapalha. Se ele não conhece o que é uma criança com autismo, como é que ele vai acompanhar uma criança com autismo? Se ele não entende que uma criança com autismo pode se desconfortar se ele pegar no braço dela com força, por que é que ele está ali dessa forma invadindo esse espaço da criança? Criando uma atmosfera negativa. Então, se eu não compreender tudo isso, eu acabo fazendo de qualquer jeito. A gente, infelizmente, não tem na legislação esse profissional, né, que trabalhe de uma forma mais amparada enquanto competência, atribuição, né, inclusive um salário, uma carga horária adequada. Não. Como não existe essa profissão, e a gente tinha um projeto de lei para ser aprovado em 2019, se eu não me engano, era o projeto de 011-2016. Ele não foi aprovado em 2019 como lei, e a gente continua ainda com o cuidador sem ter essa formação específica, né? Falando em lei, é importante trazer aqui, a título de estudo, já que a gente está falando de estudo, alguém me perguntou aqui como adaptar a atividade para o autista em tempos de pandemia. Gente, eu acabei de falar, essa questão da adaptação depende de cada situação, e nesse contexto, dependendo da dificuldade que a criança tenha,
é mais funcional você orientar a família do que você pensar em atender essa criança virtualmente falando. Não vai funcionar muito bem. Cada caso é um caso, mas no geral não está funcionando bem nem com os alunos neurotípicos. Com os alunos com deficiência, é uma questão aí bem polêmica que a gente está fazendo o que melhor pode, mas é diferente do que se faz presencialmente, né? Criando várias estratégias, mudando de uma para outra, tentando encontrar aquele momento que pode funcionar ou não, do que você fazer uma coisa só, jogar na rede e achar que vai atender ao aluno. Isso não funciona, tá? Cada caso é um caso. Portanto, é interessante conhecer, experimentar e ver se isso traz ou não algum resultado, né, de participação da criança. Se sim, investe nisso. Se não, vamos mudar a estratégia ou vamos orientar a família para fazer o melhor que pode dentro das estimulações que são necessárias em casa. Bom, retomando de novo para o assunto AEE, enquanto importante nesse processo de inclusão, é interessante ao profissional do AEE, eu sempre bato nessa mesma tecla e vou bater de novo. O AEE, ele aconteceu enquanto serviço dentro da sala de recurso multifuncional pelo decreto 6571 de 2008, que mais tarde foi revogado pelo decreto 7611 de 2011. Então, você que está na sala, que trabalha com a AEE, que faz a AEE na sala de recurso multifuncional, leia, imprima esse decreto 7611 de 2011, deixe na sua mesa, leia quantas vezes você puder para você entender cada vez mais de forma, né, de empoderada mesmo, o que é esse serviço, qual é o seu papel, qual é a sua competência, quais são suas atribuições, para que não enfie de goela abaixo em você coisas para você fazer que não seja da sua prática, tá? Para quem está aqui na sala, acho que Kátia e outros profissionais que trabalham com núcleos de atendimento, com centros de AE, se eu não me engano, a nota técnica 09 de 2010, eu acho que é essa, 09 de 2010, se eu não me engano. Ela fala sobre a legitimidade dos serviços de atendimento educacional especializado realizados em centros de AEE. E o centro de AEE ele tem o pedagogo, o profissional da educação com aquelas atribuições de competências que eu citei inicialmente, mas tem terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, informática educativa, né? Tem outras áreas também que compõem a equipe multidisciplinar. O Isaías está dizendo que é muito importante também o cuidador profissional do AEE ter conhecimento sobre as diversas deficiências. Isaías é inquestionável. Eu só vou atender bem o outro quando eu conhecer esse outro. Eu gosto sempre de dizer que o primeiro passo para a inclusão é o conhecimento. Se a gente não conhece, como é que eu vou criar possibilidades para alguém se eu não sei como esse alguém funciona, né? Então, não é só do AEE e do cuidador. Sala de aula também tem que saber. E a gente tem falado muito de acessibilidade física, como parecendo que é a única barreira que está dificultando a chegada das pessoas com dificuldades em algum lugar. A barreira maior ainda é atitudinal. E quando eu quebro essa barreira, eu vou querer entender o outro, eu vou estudar sobre esse outro, eu vou pensar em atividades dentro do que eu estou fazendo, mas de uma forma que atenda à necessidade do outro. Então a gente tem ainda algumas situações nesse sentido que são meio controversas, né? Que ainda falta esse entendimento acontecer. Então, voltando aqui para o cuidador. A gente vai encontrar na lei a expressão profissional de apoio. Profissional de apoio é o cuidador, é o tradutor, né, de material voltado para pessoas cegas, é o intérprete, é o guia intérprete, é o acompanhante que está ali em algum momento, que pode ser alguém da família, e é o próprio serviço que se faz enquanto AEI. Tudo isso é serviço de apoio, são profissionais de apoio. A gente confunde muito isso, cada um na sua especificidade de ação. E lembrando que cada um faz o seu papel desde que não entre na esfera de trabalho do outro. Por exemplo, o cuidador em sala de aula, Majane, seja bem-vinda. Magna Cecília, Ludmila, Celso, o cuidador só entra nesse trabalho em sala de aula quando tudo aquilo que o professor já fez com a turma toda não conseguiu atender aquele aluno com alguma dificuldade. Aí é que ele entra para dar esse suporte ao aluno. E uma questão que é interessante que a gente leve para a escola, seja você quem for no trabalho que realiza, converse na escola sobre isso. O cuidador,
Ele auxilia a criança durante atividades que ela ainda não consegue realizar para a sua autonomia. Veja bem, ele auxilia. Ele faz com a criança. Ele não faz pela criança. São duas coisas diferentes. Auxiliar é fazer junto com e não fazer pela criança. Quando eu faço por ela, eu tiro dela a oportunidade de tentar, de praticar e de mais tarde vir a conseguir fazer sozinho. Quando eu faço junto com ela, eu estou incentivando, motivando, criando possibilidades para que ela consiga fazer do jeito que ela pode, até chegar ao nível de fazer independente. Então a gente tem aí cuidadores dando comida na boca da criança quando ela consegue comer, ainda não consegue com total domínio, mas ela consegue comer, deixa ela comer sozinha. Você vai ajudar no que puder ajudar, mas deixe ela fazer. Cuidador levando a criança no braço para o banheiro porque ela demora muito a chegar no banheiro, deixe ela andar. Se você leva no braço o tempo inteiro, você vai tirar dela a oportunidade de desenvolver a marcha, de adquirir equilíbrio, de estimular o sentido vestibular, proprioceptivo, para chegar até o banheiro. Se você veste a roupa da criança, fecha o zíper, fecha o botão e não deixa que ela experimente fazer isso, você está reforçando na criança uma dependência em você que será mais tarde prejudicial a ela. E eu estou falando de crianças com dificuldades. Mas nós temos um público aí com dificuldade que pode ritualizar, que são os autistas. Se eu tenho alguém o tempo inteiro comigo, fazendo por mim o tempo inteiro, no dia que esse alguém não estiver comigo, eu vou ter um comportamento desorganizado, eu vou me automutilar, eu vou chorar, eu vou me bater, eu vou agredir as pessoas, porque eu não sei como fazer, porque todo dia, no mesmo horário, aquela pessoa faz aquelas coisas comigo o tempo inteiro. Qual é a orientação que eu dou ao cuidador de vez em quando? Se afaste do aluno de vez em quando, de forma proposital, dê atenção ao coleguinha do lado, mesmo que ele não precise. Tem crianças que se empoderam tanto de saber que você é dela, que ela cria em você uma dependência e bate no coleguinha se você olhar para o coleguinha, enquanto cuidador. Porque ela acha que você pertence a ela. Então a gente tem que fazer isso. Um cuidador, aí vem uma pergunta. Um cuidador pode atender mais de um aluno? Pode. Dependendo das dificuldades que o aluno tem. É lógico que você não vai pegar 4 crianças com autismo severo, com deficiência severa, com comportamento muito acentuado, colocar na mesma sala e achar que uma pessoa vai dar conta dos 4 enquanto cuidador. Não. Você pode colocar numa sala uma criança com uma dificuldade maior, uma dificuldade menor, uma outra bem leve, e que aquela pessoa possa dar suporte aos 3, respeitando aí os níveis de dificuldade de cada um deles. Ah, mas como isso acontece? A Rede Municipal de Fortaleza, por exemplo, ela faz uma matrícula diferenciada enquanto data para as pessoas com deficiência. Não é preconceito, não é exclusão, não. É porque no passado a gente tinha a mãe chegando para fazer a matrícula e não tinha mais vaga. Aí se achava o tempo inteiro que a não existência de vaga era porque era uma negativa, porque era uma deficiência. Acontece isso? Acontece. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos? A prefeitura cria 2 semanas, a prefeitura de Fortaleza, cria 2 semanas de matrícula para os alunos com deficiência. Não é uma forma de excluir, é uma forma de garantir que todos terão vagas. Todos se matriculam, e aí entra o que a resolução 456 de 2016 traz. Resolução esta do Conselho de Educação do Ceará. É preciso que a escola tenha bom senso na hora de colocar uma quantidade X ou Y de aluno dentro de uma sala. Não existe nenhuma lei que diga quantos alunos com deficiência vai ser possível em cada sala. Não. O que deve existir é um bom senso da escola para, posterior à matrícula dos alunos com deficiência, acontecer aí uma distribuição das quantidades de alunos, vendo cada deficiência e os níveis de comprometimento, por salas, para que não haja sobrecarga em nenhuma sala e para que esses alunos não fiquem numa quantidade exagerada que possa atrapalhar o seu próprio rendimento e o rendimento da turma. Porque o que a gente vai ver em alguns espaços, por exemplo, é uma sala com 5 crianças com deficiências bem acentuadas, enquanto tem uma sala do mesmo nível de escolarização sem nenhuma criança com deficiência, porque a professora não quer trabalhar com crianças com deficiência. Ela não tem que querer. Ela está na escola para atender alunos.
Quem quer que se matricule lá como aluno é aluno de direito. Eu não tenho que escolher a minha clientela. Se você vai trabalhar na sala de recurso multifuncional e vai chegar a qualquer deficiência do público-alvo de lá, você tem a obrigação de ter conhecimento, mesmo que superficial, sobre essas deficiências para atender. Não, eu só vou atender se for alunos surdos. Infelizmente, essa sala só para surdos a gente ainda não tem de verdade. Era para ter, mas não tem. Então, se eu estou num espaço onde eu atendo deficiências, todas elas que me chegarem ali, eu vou ter que encontrar uma forma de dar suporte a ela. Se eu estou em sala de aula e eu atendo alunos, quem quer que chegue naquela sala é de direito estar lá. Eu não tenho que escolher se eu vou atender, se eu vou ficar na sala com um aluno X ou Y que tem uma deficiência. A gente ainda tem essa permissividade. Eu não estou criando guerra com o professor, não. Estou dizendo que se ele está ali, é para receber quem quer que seja. Agora, é importante que as secretarias municipais elas tenham o bom senso na hora de fazer essa matrícula e essa organização de quantidade de aluno por sala. Professor, mas tem uma lei que diz que só pode ter tantos alunos por sala. Não, nunca existiu essa lei. O que existia era a resolução 432 de 2012, que dizia que quando tiver 2 alunos numa sala tem que reduzir a quantidade de alunos sem deficiência. Isso gerou um problema tão sério que tinha professor brigando para ter um aluno com deficiência na sala para reduzir a quantidade da turma. E isso gerava um preconceito, porque parecia que a presença desse com deficiência era tão problemática que eu tinha que reduzir a quantidade dos outros. E aí, em 2016, o Conselho Estadual de Educação criou de novo, modificou essa resolução, que é a resolução 456 de 2016, e retirou esse artigo onde fala de quantidade de aluno por sala. Não existe quantidade de aluno por sala. O que deve existir sempre é o bom senso da escola na hora de fazer a organização, né, fazendo a distribuição dos alunos por salas, para não sobrecarregar uma sala, atrapalhando o rendimento do aluno, que tem a dificuldade, e dos demais alunos da sala. Né? Enquanto ao cuidador, se tiver uma distribuição realmente organizada, ele pode atender a 1, 2 ou 3, dependendo dos tipos de dificuldades que ele vai apresentar. Professor, falando do cuidador, tem uma lei que diz que todo autista tem direito a um cuidador. Não, não tem essa lei. Não existe essa lei. A Lei 12764 de 2012, ela diz o seguinte: a pessoa com autismo terá direito a um profissional especializado, vírgula, se comprovada a necessidade desse profissional. As pessoas parecem que só leem até a vírgula. E aí tem mãe brigando na justiça porque o filho dela tem que ter um cuidador. Gente, quem está na sala que é mãe, né, que tem de criança com autismo ou qualquer deficiência, se seu filho anda sozinho, come sozinho, vai ao banheiro sozinho, fica sozinho na sala, não tem comportamentos que precisa de alguém para manejar em alguns momentos, por que eu estou criando uma bengala para essa criança dentro da sala? Ah, mas ele não consegue ler e escrever. Isso é outra questão que não é competência desse cuidador. É uma competência pedagógica. É trabalho do professor, é trabalho de quem está na sala de recurso multifuncional, que vai trabalhar aquisições importantes, fazendo aí com esse aluno, e é trabalho de quem está em outros espaços de atendimento com equipe multidisciplinar. Eu posso ter um AT, um acompanhante terapêutico com esse aluno? Pode. É um direito seu, mas não é obrigação da escola. Tá? A escola tem a obrigação, se houver necessidade desse cuidador, de ter esse profissional. Mas se você quer colocar um profissional para acompanhar essa criança, pedagogicamente falando, nesse espaço escolar, aí é um direito da família. Porém, prestem bem atenção. Quando você colocar esse profissional para trabalhar dessa forma com esse aluno, dependendo do professor de sala de aula, o professor irá se livrar desse aluno e deixar a cargo desse AT. Ele vai entender que esse aluno não pertence a ele e que ele não tem a obrigação de dar suporte. Quem vai dar suporte é quem está ali com ele. Isso é uma faca de 2 gumes, que é preciso que a gente repense. Porque, no geral, a gente está tentando, com todas as falhas que a gente tem, incluir. Então, lógico que ainda não é um modelo que a gente quer. E se fosse um modelo que a gente gostaria, a gente não estaria falando de inclusão. Quando é que a inclusão vai acontecer? Quando surgir um outro modelo que venha a contrapor-se à inclusão. Aí a gente vem falar desse outro modelo e deixa de lado a inclusão. Mas a inclusão ainda é uma luz que a gente está tentando alcançar.
E se a gente oferecer munição para resistência e para exclusão, a gente vai ter mais dificuldade ainda em incluir esse aluno. E nesse sentido, a EE ele vem como serviço que é realizado na sala de recurso multifuncional para dar o suporte que é necessário para todos os alunos que precisem desse suporte, né? Criando, adaptando a atividade, orientando o professor, participando do planejamento com o professor, isso é importantíssimo, mas é necessário que haja abertura, porque a gente ainda tem uma espécie de rivalidade entre professor de sala de aula e do AEI. Se tem a professora e a auxiliar, tá ok. Se a criança não precisa de ajuda substancial, cada caso é um caso. Pois é, a gente tem que dar suporte, mas tem casos que não precisa desse suporte como a gente está cobrando. Por isso que é interessante que a gente também, né, de posse dessas informações, entenda que cada caso, como a Beth está colocando, é um caso que precisa ser analisado. A gente fica achando que quando fala de cuidador, todo mundo tem que ter. Professor, e com relação à escola particular? Vamos lá. Lei 12.764 fala do direito a esse profissional se houver necessidade. A resolução, a nota técnica, se eu não me engano, 04 de 2014, 2013, 04 de 2013, ela diz o seguinte: se a criança precisar de um cuidador, após comprovada a necessidade, quem é que comprova a necessidade? Eu vou utilizar do relatório do médico, do profissional que atende a criança, do professor de sala de aula, aí vai se analisar se realmente essas informações justificam a necessidade. Mas a escola privada? A escola pública já tem. Quando não tem, basta você falar em Ministério Público que rapidamente aparece. E a privada? Tem a mesma obrigação de oferecer o cuidador se assim houver necessidade. Ela não tem obrigação de oferecer a AEE. O AEE é um serviço que é disponibilizado enquanto estrutura física e material pelo MEC. O AEE é uma sala, é um serviço que acontece numa sala que é montada, né, enquanto disponibilidade pelo MEC, mas que já tem alguns municípios que com verba própria já estão criando as salas de recurso multifuncional. O MEC não está dando essa sala para a escola privada, portanto ela não tem obrigação de ter essa sala de aula, né, sala de atendimento para oferecer enquanto serviço. A obrigação que a escola privada tem é de respeitar a LDB, de trabalhar e respeitar tudo que se fala enquanto legislação educacional no Brasil, de ter o cuidador se a criança precisar, mas o serviço de AEE, que é uma competência do Ministério da Educação para escolas públicas, a escola privada não tem a obrigação de ter esse serviço para ofertar. Se ela tiver, ela pode até cobrar como um serviço que ela cobra extra àquilo que acontece na escola. Mas a obrigação é da escola pública, ok? O que mais aqui que a gente está falando? Profissional de apoio. Acho que já falou basicamente muita coisa, né? Bom, nós estamos falando sobre atendimento educacional especializado e a sua importância no processo de inclusão do aluno com deficiência. Eu apresentei o meu livro, Autismo Azul de Todas as Cores, que se encontra disponível nas Paulinas e comigo também. Eu apresentei esse livro, Educação, inclusive Educação Especial, que quem quiser eu posso disponibilizar via WhatsApp em PDF, que é um livro de um grupo de estudos da UFC, onde eu tenho um capítulo sobre autismo e inclusão. Eu queria trazer algumas dicas de leitura que podem ser interessantes para vocês. Até alguém aqui dizendo que é cuidadora e afirma que não é fácil estar nessa... Deixa eu baixar aqui para ver. Nessa modalidade de educação não há uma formação para essa categoria, é verdade, ainda há muita falha nesse sentido, mas é importante que a gente cobre, né? Dica de leitura, Criatividade e Cérebro, é um livro que a gente tem disponível à venda. Essa coleção de alfabetização do aluno com autismo, também muito bom, são 3 módulos. Estratégias lúdicas para o ensino da criança com deficiência, também é outra indicação muito interessante. Acessibilidade, edificações, mobiliários, espaços para uma real inclusão escolar, é outra indicação de leitura. Todo esse material a gente tem disponível para vendas e a gente está agora com mais estímulos, delivery, tá? Tecnologia e educação, as mídias na prática docente, é outro livro interessante. Para quem trabalha com comportamento, com autismo e com outras dificuldades ligadas a comportamento, treino de habilidades sociais para alunos com autismo. Os valores estão lá no Instagram, dá uma olhadinha que eu postei ontem em todos eles, tá?
E a última indicação de leitura, Pedagogia de Projetos, ano letivo sem mesmice. São dicas de leitura que podem ser interessantes para quem trabalha aí nos diversos contextos e modalidades de ensino e aprendizagem. Tem distúrbios de aprendizagem e comportamento? Kátia, eu até tenho, mas não, como a gente não está indo lá para o nosso espaço no Pia Marta, a gente não trouxe nenhum para cá. Então a gente tem lá distúrbios de comportamento, dislexia, transtorno da comunicação, tem vários livros lá que a gente só pode ter acesso quando a gente voltar presencialmente. Infelizmente a gente está com poucos livros aqui para indicação, tá? Bom, gente, a gente está quase no finalzinho da nossa live. Se tiver mais alguma pergunta sobre o AEE, estou aqui disponível para responder. Lembrando que a gente falou do AEE enquanto serviço de educação especial que se faz na sala de recurso multifuncional, mas também se faz nos centros de AEE, nos núcleos de atendimento, através de atividades lúdicas, educativas, expressivas, não para trabalhar como dizer, o suporte educacional no sentido de reforço escolar, é interessante lembrar disso. AEE se faz para estimulação cognitiva, para se criar competências acadêmicas necessárias ao processo de inclusão, complementando ou suplementando a vida escolar do aluno. AEE se faz no contraturno da escolarização e ele não pode, em nenhum momento, ser substitutivo à sala de aula. A mãe, por achar que ele já está indo para o AEE, não quer levar para a sala de aula. Não é assim. Ele está ali para complementar, e não para substituir. Silvinha, e o curso de AEE você irá oferecer? Sim, a gente vai ter um curso de AEE, estratégias lúdicas e atividades complementares e suplementares, que será lançado no próximo domingo. Essa semana eu vou estar gravando os 20 vídeos para esse curso. Ele vai ser lançado no próximo domingo. Hoje a gente lançou um curso de estimulação sensorial, desenvolvimento infantil e aprendizagem. Estamos com mais 2 acontecendo, que é o de TDAH e estimulação cognitiva e o de autismo. Então, AEE é o nosso próximo curso, que será gravado essa semana, para ser lançado no próximo domingo. Quem tiver interesse em participar do curso à distância em AEE, manda lá pelo WhatsApp para mim a sua intenção de participar. Eu já faço a sua pré-inscrição e assim que a gente criar o grupo, já coloca vocês no grupo. Professor, como a escola vai trabalhar com essa criança com deficiência e autismo? Não posso dizer como. De novo. Como a escola particular vai trabalhar com essa criança com deficiência? Como assim? Como ela trabalha com todas as crianças. O professor tem a obrigação de adaptar atividades, de adequar atividades, de conversar com a família para que a família tenha a busca por outros serviços de atendimento, como a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que são serviços de estimulação que vão acontecer fora da escola, mas dentro da escola particular, o professor tem a obrigação de criar ferramentas de acessibilidade para o aluno com qualquer dificuldade, seja essa dificuldade considerada público-alvo da educação especial ou não. Ele não tem como negar esse tipo de serviço, porque quando a gente fala de adequação curricular de pequeno porte, são aqueles ajustes que o professor faz da porta da sala para dentro. Como elaborar uma atividade diferenciada dentro do mesmo conteúdo que está sendo trabalhado, colocar o aluno mais à frente para ele ter uma aproximação e trabalhar melhor com esse aluno, falar mais próximo do aluno, a entender como esse aluno funciona para assim criar ferramentas que dê a esse aluno a possibilidade de se aproximar daquilo que é trabalhado em sala de aula. Tá? Se ele tiver necessidades tais como eu citei, aí sim a escola, o professor pode justificar com a escola a necessidade desse cuidador. O atendimento, nesse caso, ele pode buscar nos centros de AEE, que atendem alunos da escola pública, municipal, estadual e também de escolas privadas, porque os serviços nos centros de AEE não podem negar acesso a quem quer que procure por esse aluno, por esse serviço. Então, quem trabalha nos centros de AEE atende alunos da escola pública, municipal, estadual e das escolas privadas também, porque é um serviço público de acesso a todos. A sala de recurso multifuncional, especificamente falando, ela atende alunos da sua escola e de mais 2 escolas próximas, se for o caso. Esse espaço não atende alunos da rede particular. Ele atende alunos da própria escola que ele está instalado.
Mas os centros de AE atendem alunos de qualquer demanda que procure por esse serviço, tá? A Jane está dizendo que o sistema precisa e deve se adequar às exigências dos alunos com deficiência intelectual, com todas as deficiências. A lei é muito clara. Não é o aluno que se adequa à escola, é a escola que se adequa ao aluno. A gente ainda está no movimento contrário, né, Jane? As pessoas ainda acham que tem o direito de dizer que esse aluno não tem como ficar aqui porque esse espaço não é para esse aluno. A gente ainda tem negativas desse tipo. Falta ainda o tal do acolhimento e da atitude que modifique aí a recepção para esse aluno com qualquer dificuldade. Por isso que eu disse que a formação, quando vai ser realizada na escola, não deve ficar a cargo apenas do professor enquanto necessidade, mas do porteiro, do professor, da moça da limpeza, da moça da cozinha, de todos que compõem a escola, precisam estar sensibilizados para receber esse tipo de formação. E o curso de altas habilidades, gostaria de fazer? Não, no momento a gente está com esses 4 cursos, autismo, TDAH, estimulação sensorial e agora, na próxima semana, lançando o de AEI. São cursos que a gente vai oferecendo até julho, que é um projeto nosso da Estímulos, né? Estímulos Formação EAD, que é um projeto experimental. Conforme a adesão das pessoas ao curso à distância aconteça bem, aí a partir de agosto a gente vai ter novas turmas de formação à distância, trazendo aí alguns convidados especiais, como a professora Ivana Gonçalves, professora Gláucia Narciso, Ana Cláudia Bonfim, Ana Lúcia Farias, Lucimeire Carvalho, que vão trabalhar aí algumas temáticas mais específicas. Até julho, a gente está com alguns cursos gradativamente sendo lançados todo domingo, que são ministrados por mim, inteiramente por mim, para a gente primeiro ver como será a receptividade das pessoas em relação a essa nova modalidade. Todos os nossos cursos à distância são cursos que qualquer pessoa pode fazer em casa, qualquer profissional pode fazer em casa, porque são cursos com vídeos gravados e você pode organizar o seu horário de estudo para fazer dentro daquele tempo que você consegue. Ao final de todo o curso, né, geralmente são 20 vídeos, cada vídeo com 10, 12 minutos. Ao final de cada vídeo, você tem uma atividade para cada vídeo. Você vai fazer todas elas e envia por e-mail. E aí, durante alguns dias, eu farei a análise da atividade e, em seguida, também emitirei a certificação, que acontecerá por e-mail também, tá bom? Alessandra, Maria, Diana, Michele. Então, quem tiver interesse em participar do curso de AE, é só mandar para mim o nome, que eu já faço a pré-inscrição, e no próximo domingo a gente está lançando. Lembrando que a gente está com um curso de autismo, de TDAH e de estimulação sensorial já acontecendo, mas pode entrar a qualquer hora, tá bom? Nossa live está chegando ao final, a gente tem só mais de 1 minuto. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Por enquanto eu não tenho nenhuma live agendada, essa foi a última da semana. Eu vou ver alguma temática interessante a ser conversada nas próximas lives. E aí até segunda-feira, até terça-feira eu já farei aqui a publicação dessas próximas lives, tá? Sâmia, os cursos à distância, 180 horas cada curso, ok? Beijos, obrigado pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima live. Quem tiver interesse nos cursos, nos procure. Modéstia à parte, estão bem bacanas os vídeos e vocês vão gostar. Junto com os vídeos também vão diversos slides e materiais interessantes para estudo. Obrigado. Tchau, tchau a todos. Até a próxima live. Beijos.